Na segurança pública, a ordem é o alicerce. Mas na era dos dados, a vigilância é o desafio. Acreditar que a tecnologia é neutra é ignorar como ela reforça as fronteiras entre a elite e a periferia. Bem-vindos ao debate sobre como a inteligência artificial e a transformação digital estão impactando a construção de classes e o acesso à justiça no Brasil. Mas antes da gente entrar nesse papo de gente grande sobre Estado e sociedade, eu quero saber, vocês estão gostando dos episódios do Podcampus? Estão te ajudando a desmistificar um pouco essa questão da inteligência artificial, da tecnologia no dia a dia? Se vocês estão gostando, já curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E deixa um comentário aqui também, o que vocês estão achando aí dos nossos episódios, beleza? Eu sou Francisco Campos e hoje recebemos um convidado que vive as entranhas do sistema. Ele atua na segurança pública, domina o mundo das licitações e é uma voz ativa na militância sobre a construção de classes. Meu amigo Luiz Miguel, seja bem-vindo ao Podcampus. Obrigado. Me sinto lisonjeado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Não imaginava assim que você ia me convidar, né? Já acompanho suas redes. E é isso, cara. Me sinto honrado pela confiança. Espero corresponder às expectativas e a ideia aqui é não só contribuir, né, com o teu trabalho, mas também absorver o que você tem também para passar, porque eu acho que cada um que vem aqui vem construindo, né, um pedaço desse muro, né, desse castelo que você está construindo aí. Exatamente. E aí a gente está junto. Muito obrigado, Luiz, pelas palavras. E sempre uma honra, né, compartilhar nessa troca de conhecimento aqui com você. E a gente aí é amigo de longa data, né? A gente tem aqui mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, se for contar os 3 anos de ensino médio. Vixe, é tempo demais. Então, meu amigo, vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui legal, trazendo esse tema tão importante para todos nós, né? Luiz, você transita entre a segurança pública e o administrativo das licitações, né? Justo. Qual foi o ponto de virada que te fez perceber que a transformação digital, se não for vigiada, acaba se tornando apenas mais uma ferramenta de manutenção da elite contra a periferia? Aqui eu penso o seguinte, que primeiro a gente tem que observar, né, não só o hoje, a gente precisa olhar para dados históricos de onde nós estamos hoje, né, as revoluções que deram origem ao estado que a sociedade se encontra, né, e aí a gente cita a primeira revolução industrial, né, que foi ocorrida na Inglaterra, ali pelo século XVIII. Depois a gente consegue também ver a segunda revolução industrial, ali 1850, 1900, né, onde surgiu a eletricidade, o desenvolvimento da comunicação. A terceira revolução industrial, 1950, onde a gente vê ali a proliferação da energia nuclear, né, da eletrônica. Então a gente começa a observar para esses períodos e entender o que o ser humano buscava ali, né, em cada ruptura ali, em cada ponto histórico. E aí a gente começa a analisar que ali eles buscavam que é aperfeiçoar a mão de obra, né, desenvolver um trabalho melhor, produzir mais, né, em detrimento do aumento da sociedade, enfim. E hoje a gente se encontra, né, no que a doutrina chama de a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0, né, que é o desenvolvimento da tecnologia, principalmente do desenvolvimento da inteligência artificial. E aí hoje a gente também observa o seguinte, que no passado a tecnologia das primeiras revoluções industriais utilizavam certos combustíveis, né? Carvão, petróleo, que ainda hoje é muito utilizado. E hoje, qual o combustível, né, que nós utilizamos para manter essa tecnologia no ar, né, funcionando? E aí a gente começa a pensar e utilizar o termo, né, que já é bem difundido na sociedade, que o petróleo era o ouro negro, não é isso? E hoje nós temos que os dados, né, como o grande petróleo, né, chamam de substituto do petróleo ou, né, o novo ouro aí. E aí a gente passa a observar essa questão que você trouxe aí. Qual o momento, né, que me fez perceber que essa transformação digital, se ela não for vigiada, ela acaba se tornando mais uma ferramenta do sistema.
Primeiro, eu não, assim, eu acho que a gente pode utilizar, em vez de vigiada, né, a gente pode usar regulamentada, né, assim, fazendo um pequeno ajuste aí de conceitos. Segundo, essa revolução que a gente vive hoje, se nós formos estudar a fundo, né, nós vemos que ela começou o seu pontapé ali com o desenvolvimento da informática e tal. Depois da Segunda Guerra Mundial, ela difundiu mais, né, e aí com a briga lá da Revolução, não é nem Revolução, na verdade, desculpa o termo, perdi aí, a Guerra Fria, né, a disputa ali entre os dois polos de poder do mundo, né, União Soviética e Estados Unidos, para quem tinha a tecnologia mais avançada, né, e tal. E aí a gente começa a perceber que nos Estados Unidos, no Vale do Silício mais exatamente, começa a se desenvolver, né, as famosas Big Techs, né, que a gente tem aí. E praticamente, assim, as mais conhecidas, salvo engano, são 5, né, que é a Google, a Amazon, a Apple, a Meta e a Microsoft. E aí, para essas empresas aí que foram se desenvolvendo ali naquela região do Vale do Silício, né, por conta dos minérios ali também, que é uma questão muito importante ali, a busca por dados, né? E aí os outros, nós, principalmente do hemisfério sul, servimos o quê, né? Como um terreno de coleta de dados, né? E aí também temos aquela questão da busca por terras raras, né? Porque a gente vê muito em alta essa discussão aí, né? Que a China, o Brasil tem terras raras e tal, e produção de chips, enfim. Voltando ao ponto. Então a gente percebe que esse ciclo que nós vivemos hoje de busca por dados, né, baseado nessas empresas que nós citamos aí, não só elas, né, mas principalmente elas, começaram a estabelecer essa busca por informações para quê? Para descobrir o que as pessoas querem, os comportamentos, se padronizar. E aí, quando elas atravessam os Estados Unidos, porque a ideia não era ficar apenas nos Estados Unidos, né, atravessam para a Europa, né, ali o Atlântico, atravessam aqui para a América do Sul e tal, atravessam a Ásia. Qual é a ideia delas? Colher dados, colher informações e aí vai. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado, né? Que a gente, no Brasil, nós seguimos, né, a Constituição Federal e tal, e a gente tem a questão da soberania, né? Até que ponto uma empresa estrangeira pode acessar os dados de um outro país, né? E até que ponto isso é seguro. A gente vive hoje em dia num mundo que é dominado pelas fake news, né? A internet é muito boa, mas assim, todo mundo fala o que quer e às vezes, né, não pesquisam, né? Muita informação sem conteúdo científico, né? A tia do Zap divulga aí, todo mundo recebe e vai passando, né? Esse é o grande perigo. E aí essa questão de eu ter uma empresa que ela monopoliza dados em um outro território, né? Que, a título de exemplo, os Estados Unidos, e começo ali a explorar as informações das pessoas de outro país, não só as informações relativas à vida rotineira, né, mas a vida privada e a questão da segurança nacional das nações, né, dos estados. E aí a gente começa a perceber que isso é perigoso. Por quê? Porque, cara, a gente sabe muito bem que o país não vai, tipo, colher os seus dados para deixar ali, não, é porque eu só vou vender meu produto da Amazon. A gente sabe muito bem, a gente teve até aquele escândalo lá que rolou alguns anos atrás, né, daquele hacker que fugiu até para a Rússia. Por quê? Porque, né, assim, os dados eram colhidos para vigiar, não eram colhidos de forma inocente, né? Então, eu uso o termo que assim, não desqualificando o termo que você colocou, vigiada, mas eu colocaria regulada pelo conceito, né, de vigilância ali ser algo mais clandestino, né, mas eu usaria regulamentada por quê? Porque a questão é assim, um país vai entrar no meu território com as suas, sei lá, fintechs, com as suas big techs e vai começar a colher os dados das pessoas que vivem aqui e vai levar para fora. Massa, mas assim, de qualquer jeito, de qualquer forma, eu não tenho limite, eles não têm que observar nenhuma garantia, né? Então, a gente começa a perceber que começamos a ter pontos sensíveis, né? A partir do momento que a gente fornece dados para outros campos que não sejam, assim, não vou dizer seguros, né? Mas principalmente para
segundas intenções de outros lugares, né? Então, nós conseguimos ver isso cientificamente, que isso é perigoso, não só de hoje, né? Se a gente for buscar na doutrina, nos arquivos científicos, a gente vê que rola essa questão, esse perigo. Então, resumidamente, assim, depois de tudo isso que eu falei, né? Se alguém conseguiu acompanhar, né? Porque foi um leque de Sim, informações. muitas informações Mas, interessantes. assim, a gente percebe que rola essa coleta de dados e não é todo mundo que vai ter acesso a essa coleta de dados, né? E aí, infelizmente, eu continuo mantendo uma classe segregada e a classe que absorve essas informações, porque, assim, a gente sabe que não é um ser invisível, metafísico, que tem acesso a essas informações, né? Quem tem essas informações, como a gente falou, predominantemente as grandes big techs, e para fornecer, provavelmente para dar um exemplo, né? Um político que quer descobrir qual o padrão de comportamento dos seus eleitores, como a gente sabe que as grandes eleições, né, foram vencidas nesse nível aí, e aí continuamos mantendo, né, só que de uma forma diferente, né, a gente chama de um novo colonialismo, né, neocolonialismo, né, de dados, enfim. Bom, Luiz, você trouxe aí realmente essa visão bem histórica, né? Trazendo para o nosso contexto atual. A gente percebe também que, além dessa questão da coleta de dados das grandes empresas dentro de territórios estrangeiros, a gente percebe o quanto que a IA, né, hoje em dia que está dominando as redes sociais principalmente, traz também essa questão do perigo, né, que é uma notícia falsa, né, uma fake news. Você vê que hoje muitas pessoas criam ali algoritmos não, prompts que vão gerar vídeos, imagens comprometedoras até em alguns casos, né? Então é bom ter mesmo realmente essa questão de uma fiscalização mais apurada, né, uma regulamentação diante de alguns dados que são fornecidos, né, para ter um controle maior dessa inteligência artificial que é usada para o mal, para os golpes que acontecem muito, né? Justamente. Luiz, nas licitações de contratos públicos, como a digitalização mudou a forma de como o Estado gasta dinheiro, né? Isso trouxe mais transparência para a ponta da pirâmide ou apenas criou novas camadas de burocracias tecnológicas? Bom, aqui a gente consegue observar os dois lados da moeda. De fato, a questão do acesso à tecnologia, né, essa questão de informatizar os sistemas, realmente facilitou a fiscalização. E aí a gente consegue ver quem é que está gastando, né, por que está gastando, e a gente consegue inclusive ver, né, algumas notícias aí a respeito de gastos indevidos, limites além do que era previsto, né, tetos extrapolados. A gente vê também, não vou dizer furtos, né, mas fraudes em licitações, até questão de concursos públicos, né, vendas de gabaritos, essas coisas assim, nós conseguimos controlar. E a ideia realmente é essa, né? Não adianta, como era antigamente, né, colocar no jornal e poucas pessoas terem acesso ao jornal e aí não tinha fiscalização. Por esse viés, ele é fantástico e a ideia de divulgar essas informações através da internet, né, dando publicidade, que é o nome certo, né, o princípio constitucional, né, da publicidade, isso é fantástico. E só que a gente segue a questão da infraestrutura, né, porque a gente está falando não a nível só de Brasília. Brasília é um ovo, né, realmente que Brasília, a gente vê que as coisas funcionam de um jeito que em tese seria bom, assim, já funcionam bem, é isso. De acordo com o que eles planejam na lei, etc., né, nos regulamentos. Só que a nível de Brasil, a gente começa a entender que algumas coisas são surreais, né? Você vai lá para a fronteira de Manaus, para um processo administrativo lá de aquisição, sei lá, de armamento para os policiais que trabalham na fronteira, né? Aí você vai ver que entra alguém lá e fala assim, eu tenho umas armas aqui, vou vender para vocês, né? Tipo, e até esse processo chegar, não tem mão de obra, né, suficiente para poder instruir um processo, né?
organizar e digitalizar assim, então temos essa dificuldade ainda a nível de Brasil. Acredito que, né, vai ser progressiva esses ajustes são progressivos, mas eu concordo sim que essa questão da publicidade através da informatização ajuda muito e deixa eu ver o que é mais. Outro ponto também que a gente pode tocar aqui, né? Não sei se vocês lembram, é bom trazer esse assunto da publicidade dos contra-cheques, né? Que alguns servidores públicos, principalmente os do alto escalão, né, odiavam ter esses contra-cheques divulgados, né? Porque, não, isso aí é a minha vida privada, né? Não, isso não é a sua vida privada, né? É do Estado, né? Então, todos nós contribuímos para o Estado, né? E aí tem que ser divulgado mesmo essas informações. E alguns municípios a gente sabe que eles se recusam, né? Atrasam, a subir as informações justamente para quê? Tentando furtar, né, o poder público ou a população de fiscalizar, porque isso não é um dever só do Tribunal de Contas, né? É um dever de todo cidadão, né? Fiscalizar. Só que a gente ainda realmente tem, como eu falei, grandes dificuldades. E outra também, né? Mesmo que a tecnologia tenha ficado cada vez mais barato e acessível para as pessoas, a gente tem pessoas que elas têm dificuldade, né? Eu acho que a galera que vive assim, tem uns 30, sei lá, de 20, acho que de 30, 29, 28 anos, até uns 40 anos, assim, pegou uma ruptura da tecnologia, né? Que saiu do papel e foi para as telas, né? E rola, assim, essa questão da adaptação, né? Só que a gente tem pessoas, assim, de 50 anos em diante que eu acho que tem uma dificuldade muito maior de ter acesso, né, à tecnologia. Não tem o conhecimento básico para acessar lá, né, um Explorer, abrir um navegador, então consultar lá o site, né? A gente tira pelos aposentados, né, que agora hoje em dia o INSS é todo digital e aí eles ficam perdidos, né? Então é bom a título de publicidade, mas eu acho que ainda faltam mecanismos ainda para melhor institucionalizar esse acesso. Excelente. Ô Luiz, é realmente uma visão bem interessante, porque da mesma forma que ela vem para ajudar, né, às vezes atrapalha um pouco. E tem esse período de transição, né, a população mais velha realmente fica um pouco, né, precisa de outros auxílios para chegar até essa questão do mundo digital, da tecnologia, né. Já os mais jovens, né, essa geração que você Já citou, nasce sabendo, né? não, essa geração que você citou de 30 a 40 sim. anos, né, a gente teve mesmo essa transição, então a gente conseguiu se adaptar ao processo. Os que nascem hoje em dia já estão tudo conectados, Já nasce, é verdade. Já nasce todo mundo com Wi-Fi ligado. Com o dedo lá, não é? Na tela. Já sabe mexer no celular, nem um ano de idade já está mexendo no celular. Então tem todo esse processo mesmo. E falando de métodos ágeis, né, eles buscam eficiência e entrega de valor. Mas como falar em agilidade no acesso à justiça quando o Estado trata de forma tão discrepante quem está no topo e quem está na base? É possível usar o mindset ágil para democratizar o serviço público? Uau, essa sua pergunta é admirável mesmo. Produz uma reflexão, né, bem profunda, porque a gente vive, né, num estado que, em tese, a ideia é fornecer serviços básicos, né, às pessoas. A meu ver, o que a gente pode perceber e tentar melhorar, né? Que a gente sabe que essa implementação de direitos, né, ela não nasce da noite pro dia, né? Realmente surge uma revolução aí, e aí estoura, nessa revolução que estoura, começam a ser prometidos, né, direitos e tal, e aí eu entendo que essa construção de direito ela é progressiva, né, e prospectiva também, né, porque a gente vem de experiências anteriores, né, observa, não deu certo ou deu certo, vamos continuar e vamos aperfeiçoar isso, né, essa questão de direitos humanos, né, direitos fundamentais. Uma coisa que eu acho interessante, a gente
parte desse pressuposto que o Estado tem que fornecer, né? Só que se não rolar esse posicionamento, assim, eu estudei direito, né? Eu acho que cada um no seu campo de estudo tem que se posicionar, né? A gente tem que militar no seu campo de estudo, porque os direitos são construídos com base nessas revoluções, e aí quando eu me posiciono, eu começo a influenciar, né, ali o meu campo ali de alcance, as pessoas que eu convivo, nesse sentido de brigar pelos seus direitos e tal. Porque o Estado abstrato por si só, ele não tem interesse nenhum em promover o bem-estar de ninguém, né? A gente sabe muito bem disso. E aí, quem domina o Estado, as leis, né, e regulam a sociedade são as elites. E a gente sabe que a elite não se preocupa nem um pouco com a institucionalização de direitos. Então, qual é a ideia, né? É fortalecer as classes que estão em busca desses direitos, né? E aí, como é que eu fortaleço essas classes? Acho que o primeiro ponto é a gente fugir dessa ideia de que, tipo, do outro, né? E me aliar ao outro como um comum, né? Tipo, é meu parceiro, né? É meu igual, e aí fortalecer essas junções de pessoas. Porque a gente tem essa divisão no Brasil, né? Que a gente chama de divisão de classes, né? Classe alta, classe média alta, né? Classe média baixa e a classe baixa. A gente assiste TV o tempo inteiro e a gente sempre consegue ver ali que rola, né, uma manipulação ali é para entender isso, né? É para ver que rola uma manipulação. Nenhuma notícia passada na TV aberta de forma ilesa, de forma despretensiosa, né? A notícia que é divulgada ali, ela tem esse viés mesmo de manipular né, as pessoas, de trazer as pessoas para um lado, né, ou outro. A partir do momento que eu começo a filtrar isso, eu acho que você começa a entender que, opa, de onde que vem essa informação, né? Por que estão passando isso na televisão, né? Por que eu digo isso? Porque de uns anos para cá a gente percebe que rola essa polarização bizarra que tem ocorrido, que ocorreu e tem ocorrido. A ideia, ela é o quê? É fragmentar as pessoas, né? Fragmentar a classe baixa, assim, as classes desfavorecidas. Aí você vê que um defende A, mas A e B não estão se importando, né? Eu acho que essa construção que a gente tem, com todo respeito, até pulando do tema, né? A construção partidária que a gente tem hoje, você vê que ela não corresponde às demandas das pessoas, né? Às demandas da sociedade, porque muda o candidato, assim, eles têm uma legenda partidária, mas assim, de acordo com a imagem do candidato, ele faz o jogo dele ali e quem precisa né, do acesso ali, do serviço dele, não é alcançado. E aí não rola, né? Ele não trabalha a favor da população. Então, essa implementação de direitos, que eu penso, ela surge ali a partir da união das pessoas, as classes, né, mais baixas, e a galera começar a entender que, principalmente, né, a gente tem aí um exemplo da Mariana Chauí, que ela fala muito sobre isso, né, que a classe média, ela sempre foi a responsável por difundir esses anseios da elite, né, que a elite, ela... Vou dar um exemplo esdrúxulo, né, para todo mundo entender. A classe alta ali, a dominante que faz as leis, regula as leis, que faz o lobby no Congresso, né? De empresária chega ali, ó, eu quero que divulgue tal lei assim, você quer que vote em tal projeto de lei assim, assim, assado, se vira, né? Exemplo, escala 6x1, claro, né? Ó, se rolar a escala 5x2, vai quebrar, porque o patrão vai ter que pagar mais funcionário e tal. O que a mídia faz? Joga, pulveriza, ó, vai quebrar, seu patrão não vai ter condição de te pagar. E aí a classe média, né, a grande, que em tese tem acesso a todas essas informações, começa a propagar esse tipo de informação, achando que a classe média acha que ela é o quê, né, que ela é elite, né, mas ela não é elite, né, mas ela acha que ela é elite porque ela anda num carro de 100 mil reais, né, de 200 mil reais, mora em Águas Claras, né, num apartamento, então a classe média, ela acha que é elite, mas enfim. E ela começa a difundir essas informações e tem como verdade, né? Então, você tá vendo como é que essa fragmentação de classes aí, ela acaba, não tô dizendo na estrutura social de renda, né? Mas na estrutura de mentalidade. Opa, classe média, você não é a dominante, você simplesmente está sendo manipulado igual a classe baixa, igual a classe média baixa. Então,
Primeiro, cara, o que tem que acontecer? Uma mudança de mentalidade, né? Porque as pessoas, elas veem, mas elas não interpretam, né, os sinais, o que está acontecendo. Então, essa melhoria que eu vejo, para ocorrer essa melhoria contínua, as pessoas precisam libertar o seu pensamento, né? Começar a filtrar de forma crítica, que nada que passa na televisão ali é de graça, né? Tem um cunho ali, tem uma mensagem por trás para te convencer daquilo. E aí pararem de polarizar, né? Ah, eu sou de A, eu sou de B. Gente, a gente tá no mesmo barco, só que a gente tá lá embaixo remando, né? No porão. E A e B tá lá em cima, tomando sol e vendo o mar, né? Então, primeiro eu penso, precisamos de brigar por esses direitos. Sim, não vai ser da noite pro dia, óbvio, a gente sabe disso, né? Qualquer construção de direitos e garantias demora. Mas as pessoas, elas precisam começar a se libertar desse pensamento de defender pequenas porções que não estão nem para elas, né? É meu ver, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de discordar e eu milito, assim, pelo que eu acredito, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Muito bem. Bom, aí você trouxe esse tema bem interessante, essa questão realmente da elite, né, dominar ali as outras classes. E muitas classes que acham que são elite querem também ser, e acabam sendo manipulados, né? E a gente entende que, com base em todo esse histórico, você trouxe no começo, né? Desde a Revolução Industrial, muitos anos atrás, a gente percebe o quanto que as pessoas são manipuláveis, né? E o quanto que elas seguem, vamos supor, saiu uma notícia que isso vai me prejudicar. E elas ficam com medo, colocam aquele medo na cabeça, principalmente as classes mais baixas, não pesquisam a respeito. Você vê que a tecnologia hoje, você tem diversas ferramentas que possibilitam, né, pesquisar, aprofundar o conhecimento, mas infelizmente as pessoas não buscam. Seguem realmente aquela informação e acabam se prejudicando de alguma forma. Param de brigar por seus direitos, brigam pelos direitos dos outros. Né? Pode cortar? Pode ficar à vontade. Exatamente o que você falou. Vi esses dias sabe, né, sobre o Felca, aquele caso do Felca, né? Sim, agora teve começou a valer a vigência da lei, né? Felca, que é o ECA digital e tal. E aí fui ver alguns vídeos e tal, e o cara do vídeo, não lembro o nome de quem fez lá o vídeo, mas ele indignado porque, resumo, né? A lei Felca foi por conta do escândalo lá da adultização, né? O tema mais das crianças e tal, porque deveria ter uma lei para coibir alguns tipos de comportamentos e a questão de exploração sexual, principalmente de crianças, né? Que a gente tá falando de crianças, né? Imagina seus filhos lá tendo acesso ao celular e tal, beleza. Aí o camarada vai lá e me diz bem assim, no podcast dele, que daqui a pouco o governo vai fiscalizar tudo e não sei o que, e vai travar tudo, e isso não é... esse tipo de controle é um controle ruim, porque começa por aí, eles vão começar a coletar seus dados, etc. e tal. Cara, a gente tá falando de crianças. Você acha justo teu filho, né? Tipo, tá lá na internet lá, aí o cara lá, um joguinho, ele acessa o joguinho lá e tá lá o joguinho lá, ele vai acessar, pá. Aí o cara começa a pedir, manda foto, né? Manda foto do seu corpo. Então, assim, acho que esse camarada, ele não raciocina muito bem, né? A gente tá falando de proteção, né? E aí, exatamente o que você disse, cara. É verdade. Muito bem, agora retornando aqui ao nosso tema, vamos falar um pouco de futuro, né? O que um profissional que atua no sistema público precisa aprender, além da lei, claro, para garantir que a tecnologia não seja usada para automatizar preconceitos nos próximos 5 anos? Cara, eu acho que algumas coisas assim, eu não tô desmerecendo jamais sua pergunta, né? Mas assim, eu acho que a gente que veio de baixo, né? A gente sabe que essa experiência de vida, eu acho que é o ponto fulcral aí da gente começar para desenvolver, né, um profissional bom. E aí, a partir daí a gente começa a ter uma visão do que realmente a gente precisa melhorar. Mas eu acredito que a gente teve, vou, né, fazer até a homenagem aqui ao professor Gadelha, né, como a gente estava conversando. A gente leu bastante e eu acho que naquele momento da vida ali que a gente era adolescente,
mesmo assim com as nossas dificuldades de interpretação de mundo, de vida, né? Pra que eu tô lendo isso, meu Deus, né? A gente começa a entender que, poxa, onde eu tô na a situação, né, na vida onde eu tô, o degrau da sociedade onde eu estou, né? Adolescente, escola pública, tal, e você começa a analisar, né, o sentido das coisas. Mas eu, no meu filtro hoje, o que que eu entendo por essencial? Cara, como o Gabriel dizia, né? Crítico, conhecimento crítico. Como a gente, retomando a pergunta anterior que você tinha feito e a gente conversou, a gente não tem que engolir tudo que é dado, né? Tá, eu vou ouvir por respeito, mas eu vou pesquisar, né? Porque não vou pesquisar né, no Google, não, né? Porque a galera vai lá no Google, coloca lá e tá aqui. Aprendi, hoje eu tô trabalhando no centro odontológico, né? Conheci uma fisioterapeuta fantástica, e ela me ensinou algumas coisas assim que eu vou levar pra vida. Uma delas é assim, beleza, falou? Tá. Vou pesquisar em artigo científico. Porque, cara, o cara que escreve um artigo científico, ele não pegou né, no TikTok, nem pegou no WhatsApp da tia, da vovó, não, né? O cara, ele passou, assim, anos estudando sobre aquilo ali. Então, o mínimo que eu tenho que dar é um pouco de atenção para aquilo ali, né? Ficar divulgando informação e divulgando, recebendo, né? E contaminando outros terrenos com informações que eu acho, né? Que, foi fulano quem disse, que Beltrano que passou. Mas vamos, né, para os conhecimentos críticos, né? Vamos para os fatos científicos. Ter isso como filtro, né, principal. E a gente do direito, na faculdade, a gente tem uma matéria que não é exatamente chamada desse nome, né? Mas como a gente tem filosofia, ah, sociologia, esses conhecimentos a gente chama de humanística, que envolve, né, filosofia, sociologia, ética, direito econômico, né? Que é justamente para você... Cara, a lei, do jeito que ela é morta, né? Mas eu preciso ter um filtro para aplicar aquilo ali. Porque, por exemplo, olha só, o cara que mata uma pessoa a sangue frio é uma coisa, né? Agora, o cara que matou o estuprador da sua filha ali, né? Assim, eu não posso colocar os dois na mesma vala, né? Então, eu preciso ter esse filtro. Então, isso, conhecimento crítico e esse conhecimento de realidade, né? Sociologia, filosofia, ele começa a melhorar as minhas óticas para enxergar o mundo, né? Então, parte para isso daí. E se eu não tiver isso, cara, eu vou ser mais um enganado, né? Assim, as pessoas elas partem do pressuposto que elas sabem de tudo, né? E só sei que de nada sei, né? Então, assim, uma das falas mais sábias é essa. Então, quando você acha que você sabe de tudo, cuidado, né? Assim, então você não precisa mais estar aqui, né? Acho que a vida é uma escada que a cada degrau você vai adquirindo novos conhecimentos. E isso do ser humano de ser volátil, né, flexível na aprendizagem é fantástico, porque a gente não domina todos os conteúdos, né, assim, é impossível. É, assim, cara, e outra, a questão de eu ser servidor público, ela meio que me obriga a defender, né, o público, não estou falando só do patrimônio, né, mas assim, o interesse público das pessoas, né. Então eu preciso ter conhecimento de diversas realidades, né, das pessoas e etc e tal. Porque senão eu vou ser um robô lá. Tipo, né, a pessoa chegando no meu atendimento, no meu plantão, eu olho lá, tô com dor de garganta, beleza, toma aqui um paracetamol, toma aqui uma bezetacil, vai pra casa. Mas se for uma amidalite, né, tipo, ó, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Ou se fosse, sei lá, um câncer de garganta, e eu fiz o quê? Mandei o cara pra casa com um bezetacil, né. Então eu preciso desse conhecimento. E outro também, né? A gente é ser humano, a gente precisa se humanizar também, né? Fugir desse papel de que os seres humanos não importam, né? Acho que a questão da humanidade falta em muitos setores públicos, né? Eu digo principalmente da segurança pública, né? Que a gente vem tendo um grau muito alto de violência dentro, né? Esses dias eu estava acompanhando que a maior violência, os maiores crimes, quantidade de crimes, né, são cometidos pelas forças de segurança, né? E aí existe aquela briga, né? As forças de segurança vão dizer, mas assim, a sociedade, o vagabundo tem que ser posto na vala. Tipo, aí as pessoas da classe baixa vão dizer, mas a polícia ela é violenta, né? Cara,
não há interesse do Estado em melhorar isso, né? Porque ele quer mostrar dados, né? Ah, a polícia está resolvendo a criminalidade, né? Independente do que quer que seja, né? Trabalhando na estrutural por um bom tempo da minha vida e vi, assim, é uma realidade que, eu vou dizer, assim, a gente cresceu em Ceilândia, né? Mas eu nunca vi uma realidade tão abaixo do que eu imaginava ali. Eu via pessoas, assim, que eu pensava, cara, tem gente que não vai ter oportunidade nem de conseguir ter o cheiro das oportunidades que eu tive. E isso é institucionalizado, né? Porque agora nas eleições, a estrutural vai virar um curral eleitoral. O político vai estar lá prometendo mundos e fundos, né? Vai acontecer como sempre, né? Só que quando passar as eleições, por 4 anos, ninguém vai aparecer lá e quando tiver um problema, vai fazer o quê? Polícia pega, bate, morde, né? Assim, resolve lá. E assim, a polícia, ela é chamada em tese para reprimir, né? Assim, é o poder repressivo do Estado. E aí não tem interesse em melhorar esse mecanismo, porque o que acontece? É muito mais rápido eu promover uma ação policial e, em tese, isso trazer, né, uma visibilidade, do que eu mudar ali criar políticas públicas para aquela região. Porque, a princípio, esses frutos dessa política pública, ninguém garante que eu vou colher, né, como candidato. Às vezes nem vou estar mais vivo. Um outro que vai colher. E isso, de imediato, não atrai voto. Né? E aí, cara, é desesperador e muito triste ver que essa parada da humanidade, né, foge aí. E a galera precisa estudar, né, buscar conhecimento. E de fontes confiáveis, né, parar de ficar buscando das fakes. Verdade. Luiz, você trazendo aí grandes reflexões, né? Acho que a galera aí tá gostando muito desse papo, né? Ah, tomara que gostem mesmo. Ou me odeiam, né? Nossa, que é isso. E assim, a inteligência artificial hoje ela está sendo utilizada também na segurança pública, né? A gente tem reconhecimento facial, predição de Sim. crimes e tudo mais. E também nas licitações com análise de risco. Como garantir que essas ferramentas não perpetuem vieses históricos contra as classes menos favorecidas? Cara, é inevitável que ela vai cortar ali, filtrar a galera mesmo. Assim, os menos favorecidos vão ser, não vou dizer vão ser eliminados, mas eles vão ser cerceados por até algum momento. Porque como eu vou até depois indicar, eu li um livro muito bom, que o nome do livro é A Quarta Onda. E o autor ele fala justamente sobre a questão da tecnologia. Quando a tecnologia ela é criada, ela é cara, né? Então, os desfavorecidos, como a gente chama a classe pobre, né, as classes mais baixas, elas não vão ter acesso. Né? A gente tem, por exemplo, o celular, né? Quando foi criado o celular era desse tamanho assim, né? E era chique, né? E só que algumas pessoas tinham, né? Porque era caro. Então, quando a tecnologia ela é criada, a princípio, ela é cara e então o acesso dela é restrito, né? Não é todo mundo que vai ter acesso. Então, de fato, sim, a princípio ela vai impossibilitar o acesso de algumas pessoas, né? E aí, como eu posso democratizar isso, né? Esse acesso, né, das pessoas. Aí eu entro de novo na questão da humanidade, né? Como Hobbes diz, o homem é o lobo do próprio homem, né? O homem é mau. E aí, quem tá lá em cima tá cagando e andando pra quem tá aqui embaixo, né? Eles querem explorar o quê? O seu bolso, o pouco que você ganha, que você compre os produtos nas lojas deles, né? Que você invista ali seus míseros centavos, né? E eles te dão assim, eles te mantêm na corda, né? Então eles não têm interesse que você tenha acesso a tecnologia de ponta, né? A gente tira isso por tratamentos médicos mesmo, né? Esse tratamento de câncer de ponta. Não é acessível para todo mundo, né? Só, assim, tratamentos tops, quem tem acesso é a galera que tem grana. Então, vai continuar, infelizmente, continua sendo. A gente continua vivendo, né, nessa divisão de classes aí, mesmo com a tecnologia, mesmo com a IA. O Chat GPT, para quem paga, ele te fornece mais dados, mais ferramentas, né? Para quem não paga, ele te dá um limite de perguntas ali, te dá um limite de trabalhos e tal.
E a gente se adaptou com isso, né, por muitos anos, né? E aí eu entendo também que para democratizar eu vou chamar de democratizar, né, essa questão de dar acesso a todo mundo, né, as ferramentas e tal da inteligência artificial ou da tecnologia de forma geral. A gente vê que há governos que eles procuram, né, fornecer computador na escola, né, dar acesso à internet, mas isso não é geral, né? E até porque é proposital, né, não te dá acesso demais, né, porque senão como é que você vai depender de mim, não é isso? E é um pouco, assim, acho que é uma linha bem tênue, é algo bem complexo essa questão de, de não, de não inibir as pessoas de terem, né, essas ferramentas ao alcance. E outra coisa também que eu queria falar a respeito disso, interessante da segurança pública geral, né, e que é mais visto, né, essas ferramentas de reconhecimento, como você falou, facial e tal. A gente vê que eu vi uma reportagem que alguns estádios já estão implementando, né, Isso. para facilitar e tal. Só que, olha só que curioso, eu não sabia disso até ler também, tá? Tem um outro livro também que eu vou depois indicar. Nele, o autor faz uma pesquisa muito, muito top. O livro tem um conteúdo assim, um pouco denso, assim, mas é fantástico os debates. Acho que é um livro que a Gadelha vai adorar, né? Para trazer para um debate de sala de aula, assim, fantástico. A, a pele padrão para desenvolvimento, né? A cor padrão é a europeia. Sempre foi assim. Então, esses equipamentos de leitura facial, há vários relatos que eles não leem peles negras, né? Há relatos que não reconhecem. Há relatos que aqueles sensores de banheiro, né? De aeroporto lá, quando você vai lavar as mãos lá, não reconhece peles negras. De academias também, quando vai lá tentar ler a biometria ou então, né, facial de peles negras, tem essa dificuldade. Então, a gente percebe que, cara, que legal que tá fazendo reconhecimento facial. Mas ainda o padrão da tecnologia, né, nessa questão desse reconhecimento facial, ainda é segregacionista, né, é racista. É triste ouvir isso, porque eu nunca imaginei que isso acontecia, né? Tipo, que legal, tá, né, promovendo o acesso, tá, assim, todo mundo vai ter seu rostinho, vai ser reconhecido, mas assim, é uma falta com a dignidade do ser humano aí, né? Como diz aí Kant, né, que as coisas têm preço, né, valores, e os seres humanos têm dignidade. Mas aí, cadê a dignidade das pessoas de pele negra, né? Então, essa questão da segurança aí, eu acho que legal, tal. E outra coisa também, se a gente for analisar, né, nos dados lá, a quantidade de pessoas que são encarceradas, né, a maior quantidade de pessoas negras, né? Então, a gente também já vê um outro furo aí. Então, eu creio que a gente precisa melhorar mesmo, não deixar tudo para IA fazer. Outro também tópico bem assim, interessante é que o filtro que eles realizam através da tecnologia é um filtro muito objetivo, né? E aí eu lembro que eu não lembro se eu acredito que rolou um processo contra um banco por questão de recrutamento, né? Porque eles colocaram lá no filtro lá alguma coisa relacionada a não lembro se era cor de pele ou era orientação sexual. Mas aí quando foram fazer o filtro lá, né, e tipo, várias pessoas, porque não eram da orientação sexual exigida pela empresa, foram eliminadas, né? E aí, assim, tá, cadê a dignidade dessas pessoas, né? Então, assim, eu não tô dizendo que a inteligência artificial é algo ruim, até porque ela por si só ela não foi criada, né, do vento, do sopro, né? Ela foi criada por alguém, né? Por seres humanos. Então, eu acho que os comandos fornecidos aí deixaram a desejar. Bom, Luiz, realmente é importante você trazer esse ponto, porque eu também já vi assuntos relacionados, né, algumas questões sobre essa falta de captação
né, em alguns pontos de reconhecimento facial, digital e tudo mais. É uma limitação que precisa ser averiguada, né, com mais afinco, né, com mais precisão, porque acaba gerando esse preconceito, né, gerando essa questão que pesa um pouco, né, ainda mais hoje em dia que tem, né, diversas formas de preconceito no mundo em si. E a tecnologia, né, a inteligência artificial veio para ajudar, né, as pessoas, mas infelizmente ainda tem uns bugs aí que dificulta o convívio, né? E falando em bug, nós chegamos ao nosso quadro Algoritmo Humano, né, onde usamos a lógica da programação para otimizar a vida. Luiz, me diga, qual é o bug, né, o maior bug que você vê no Estado brasileiro quando ele tenta inovar tecnologicamente sem olhar para a questão de classe? Assim, eu penso que essa questão desses furos, né, que a gente falou sobre a leitura da biometria facial de pessoas negras, por exemplo, né, isso para mim aí é um dos bugs mais assim, prejudiciais e mais, não vou dizer nem marcantes, eu acho que mais dolorosos, né, que tem ocorrido. E isso, que a maioria da nossa a gente tem essa questão da miscigenação, né, ninguém que é branco naturalmente, e as regiões mais periféricas, a quantidade de pessoas de pele negra, ela, assim, é predominante, né, então eu acho que essa, e aí ainda tem o detalhe que eles partem do pressuposto que as regiões periféricas são as mais perigosas, e aí, assim, são mais fiscalizadas e provavelmente as câmeras digitais para fiscalizar, né, os rostos das pessoas vão estar nessas áreas mais sensíveis, e aí eu acho que essa questão é um pouco dolorosa. Realmente. E se você pudesse escrever uma função de correção para equilibrar esse tratamento discrepante entre elite e periferia no acesso à justiça, qual seria? A participação democrática, né, a maioria, mas sem excluir as minorias, né? Eu acho que esse é o ponto preciso aí. Como assim que eu posso trabalhar isso? Instituir políticas públicas de... Vou desenvolver um software aqui. Legal, vou desenvolver, mas eu não vou desenvolver numa universidade onde só brancos acessem, né? Vou abrir no edital um processo seletivo para negros, para indígenas, né? Quilombolas, para galera GLS participar, né? Galera trans participar. Então eu acho que essa questão de fornecer mecanismos através de políticas públicas para as pessoas participarem da construção, né, da política. Certamente. Então, assim, qual é a primeira ação que o cidadão ou o servidor público pode implementar amanhã de manhã para começar a mudar essa lógica da exclusão? Acho que o primeiro tópico que eu tenho que acordar pensando, mudando meu raciocínio, né, que a finalidade do processo é o ser humano, né, princípio, voltar à questão da humanidade. Pronto, é o ser humano, vou atender a coletividade como se eu estivesse atendendo meu pai, a minha mãe, e evitar, né, essa questão, porque a gente tem a questão do jeitinho brasileiro, né, que todo mundo quer ajustar aqui, ajustar aqui. Poxa, cara, não tem como ajustar aqui, não tem esse jeitinho brasileiro. Mas não só o servidor público entender isso, né, a pessoa que tá lá na outra ponta, não é porque você é parente do fulano, do político e tal, que você tem que ter acesso privilegiado, né, é toda uma coletividade, então, espera chegar a sua vez, né, acho que é um ponto legal é aquela compliance, né, do direito empresarial, né, tipo, a questão de organizar ali os dados, feedbacks e ter a fiscalização, né, as ouvidorias, acho que... Maravilha. Luiz, realmente foram excelentes essas colocações que você trouxe aqui no nosso podcast. E para finalizar, qual a mensagem que você deixa para quem sente que a tecnologia está avançando para vigiar uns e proteger outros? Infelizmente é verdade, né, a gente tem como verdade essa sua pergunta aí, só que a gente não pode se furtar, né, de usar a tecnologia, né. Como eu disse para você, remetendo de novo aquele livro que eu te falei, sobre a quarta onda, né? O autor ele justamente utiliza esse termo quarta onda porque aí ele faz alusão ao tsunami, que o tsunami ele veio o quê? Uma onda
e aí não teve retrocesso, né? Ela veio e todos tiveram que se readaptar depois que ela ocorreu, né? A tecnologia é isso, e nós temos que agora nos adaptar, né, com relação aos formatos que ela tem imposto, e não deixar assim, medo de utilizar? Talvez não, né? Acho que a questão mais é responsabilidade, né? A forma, utilizá-la de forma responsável. É isso. Meu amigo Luiz, foi uma conversa necessária e visceral. Eu te agradeço muito por trazer esse olhar crítico aqui ao nosso podcast, né, o Podcampus. E pode divulgar suas redes sociais, né, seu Instagram, como as pessoas podem te encontrar para acompanhar seu trabalho. Fique à vontade. Primeiro, eu queria indicar, né, posso dois livros, Sim, pode, que ficar à é vontade. nosso debate que faz muito sentido. Um deles é A Próxima Onda. O nome dos autores são dois indianos, né? Mustafa Suleiman e Michael Bhaskar. O outro é Colonialismo Digital, do David Faustino e Walter Lippoldt, da editora Boitempo. Então, acho que são dois livros muito bons. Na minha rede social, o nome dela é Estuda Guri. Não tem a minha foto de rosto lá, mas é a rede que eu milito bastante lá. Tem alguns posts até interessantes. É lá que eu estou, se quiser. Maravilha, Luiz. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação, você disponibilizar esse tempo tão importante para a gente aqui no Podcampus, Eu tá que te bom? agradeço. Valeu. E para vocês que acompanharam até aqui o nosso episódio, né, esse assunto que é muito importante para a sociedade, falando sobre segurança pública, sobre tecnologia, inteligência artificial, transformação digital, curtam o vídeo, tá? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe um comentário aqui se tiver alguma dúvida, se tiver alguma colocação a mais, a gente vai repassar para o Luiz, tá bom? Então, comentem, compartilhem, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima semana.